participação. Vamos falar sobre categoria de base e o time profissional. Fechado com o Carille, de quem é a culpa da oscilação ou do rendimento ruim em alguns jogos? Tem um culpado ou vários culpados? Vamos debater isso nesse nosso vídeo desta quinta-feira. Então vamos embora, vamos juntos. Primeiro, já lembrando que ontem demos uma sapecada no São Paulo, no Sub-20. A molecada em São Januário despachou a equipe de São Paulo com 4-1. E o Vasco vai bem no Brasileiro Sub-20, na 7ª posição. O time despachou o São Paulo. Ontem foi quarta, na terça, o Sub-17, comandado pelo Cássio, ex-lateral esquerdo do Vasco, cria do Vasco, inclusive. Ele voltou, assumiu o time e tem 7 vitórias no comando e 2 empates. E demos uma sapecada no Flamengo também. Rapaz, é isso, é negócio de meter gol, né? Aliás, eu até peguei aqui o levantamento, base forte, né? O perfil do Vasco que publicou. 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 85,19% de aproveitamento dos pontos disputados, 24 gols feitos e 9 sofridos. Realmente, é pra frente o time de Sub-17, é maneiro. É maneiro assistir o Sub-17, como o Sub-20 ontem também foi maneiro, que bom. Até porque daqui a pouco, esses moleques estarão em cima. Daqui a pouco algum meia, algum atacante, quem sabe um zagueiro, né? No jogo de terça-feira com a equipe do Lanús, Luiz Gustavo, Zucarello, moleques da base, estavam ali no banco de reservas, como opção para o técnico Fábio Carille. Antes de falar sobre a sequência do Vasco dentro e fora do Rio de Janeiro, o grupo fechado com o próprio Fábio Carille, eu quero dar um recado super especial para você. Olha só, você está convidado, aliás, convocado, que convocação você não pode dizer não, né? Pela Liga do Milhão. Liga do Milhão é um torneio que a KTO lançou para premiar o melhor palpiteiro, aquele cara que sabe muito e vai ganhar dinheiro. Por quê? Quem mais pontuar na temporada 2025 vai levar R$1 milhão. Chama os seus amigos, convoca eles também, desafia todo mundo, porque tem prêmio semanal, prêmio mensal em kto.bet.br. Deixo aqui o link para você dar aquela moral, clica, porque dá moral para o nosso trabalho também, e divirta-se, é para maiores de 18 anos. Não perca tempo, já vem aí a rodada do Campeonato Brasileiro para você lançar, tem Botafogo e Fluminense, tem Cruzeiro e Vasco, tem Flamengo e Corinthians, tem grandes jogos lá na KTO. kto.bet.br não é meio de vida, hein? Não acredite, se alguém disser isso para você, é apenas diversão. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Bom, deixa eu falar sobre time profissional, que domingo enfrenta o Cruzeiro, dando início àquela maratona que eu já tinha citado aqui de 6 jogos fora do Rio. Não 6 jogos como visitante, né? Um deles não seria, mas o Vasco vendeu o jogo. Então pega o Cruzeiro, domingo em Minas Gerais, viaja sábado, volta domingo, viaja quarta, pega o Operário, Copa do Brasil, terceira fase, na quinta-feira, volta para o Rio de Janeiro, e aí no sábado vai para São Paulo, e aí para Brasília, perdão, e aí a viagem é longa. Primeira parada, Brasília, joga domingo com o Palmeiras. Na segunda-feira o time segue para Venezuela, Puerto Cabello é o adversário. E nós temos que encarar uma longa viagem, voo fretado para poder ter mais conforto para os atletas. De lá, depois do jogo, na quarta-feira, né? O jogo é quarta, na quinta, a delegação volta ao Brasil e vai direto a Salvador, porque tem um jogo com o Vitória. É jogo difícil, no dia 10. Depois tem a viagem para a Argentina. Vasco vai enfrentar o Lanús. Então essa sequência toda já tem local de treinamento para todo mundo, já sabe qual é a sequência que o Vasco vai fazer, o agendamento, mas vai ficar fora do Rio um tempo. Depois do Lanús, aí volta para o Rio. Aí tem Fortaleza, tem Fluminense, tem Melgar, tem Bragantino, enfim, jogos que o Vasco irá fazer no Rio de Janeiro. Mas essa sequência ela é pesada e é uma sequência importante para a nossa temporada. Ontem eu estava conversando com um grande amigo do Vasco da Gama, e a gente estava debatendo sobre a atuação do time, né, sobre o que tem acontecido e tal, algumas trocas, algumas mudanças e tal. Enfim, e nós torcedores temos o hábito, né, a mania de sempre tentar fulanizar.
Pô, o Carille escala mal o time, o Carille mexe mal no time, o presidente Pedrinho contratou errado, o Marcelo Santana demora a contratar, o Felipe não sabe escolher o nome para representar o Vasco dentro de campo, o Amodeu demora a liberar o orçamento, quem mais? Ah, o João Vitor falhou em tal gol, ah, o Léo Jardim que salvou, pô, o Coutinho... A gente sempre tem a tendência a fulanizar. Mas se a gente observar, e esse é um exercício que eu proponho a você, torcedor, olhar o macro. O problema não é na fulanização. Troca o Carille, vem o fulano. Vai resolver o problema? Pô, mas pode melhorar, potencializa aqui e tal. Mas ele vai olhar para o banco e vai continuar vendo as mesmas peças que o Carille também enxerga. Pode ser que ele faça melhores opções. Pode. O Garré pode ser uma primeira substituição ao Coutinho ou para entrar ao lado do Coutinho. Pode ser que o Vitor Luiz em algum momento entre para descansar o próprio Piton que está precisando. Enfim, mas são apenas sugestões. O que eu quero dizer é o seguinte, torcedor. Todo mundo tem participação. E principalmente quem entra em campo. E por que eu estou falando isso? Porque os próprios jogadores já sabem da enorme parcela de responsabilidade pelo bom e pelo mau resultado. Pelo bom desempenho, que está sendo raro na temporada, e pelo mau desempenho na temporada, que tem sido mais constante. Principalmente, qual é aquele jogo linear que o Vasco fez? O próprio Fábio Carille, na terça-feira, disse que não teve um jogo linear. O jogo foi bem. Jogo inteiro, oscila dentro da própria partida, um sobe e desce. É um verdadeiro resultado de eletro, né? Você faz aquele eletro, meu irmão, vai eletrocardiograma e fica sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É a batida do coração, só que no torcedor vascaíno ele é mais acelerado. E os jogadores, na saída do campo, no jogo com o Lanús, foram até o técnico Fábio Carille e assumiram a culpa pelo resultado, pela atuação, e deixando muito claro, e disseram isso à diretoria do Vasco também. A culpa é nossa. O Fábio Carille está trabalhando, está apresentando soluções, e nós não estamos conseguindo resolver em campo. Eu acho isso muito importante, porque isso primeiro mostra um ambiente coeso. Primeiro passo para ter sucesso no futebol é ter um ambiente único. Quando começa a ter um monte de panelinha, querendo derrubar, trairagem, esquece, não vai a lugar nenhum, não conquista nada. Então o ambiente ele é bom. Os jogadores sabem a responsabilidade, não jogam tudo na conta do treinador, que também tem a sua parcela. Isso pode ser um início de uma autocrítica, do cara olhar para dentro e começar a recuperar. Paulo Henrique está jogando bem, Léo Jardim está jogando bem, o Verratti. Quem mais? Precisa mais. Precisa ter mais constância. Até então foi contra o Novo Horizontino, no jogo que se imaginava ser o da despedida da Lusa do Canindé. Acontece que o acordo com o Pacaembu era muito caro, jogar em Santana de Parnaíba representaria o risco de a Portuguesa jogar para ninguém, e aí voltou-se ao Canindé, adiando um pouquinho a obra do estádio, tá bom? Natal Maia, boa noite, Nicola. Fala para mim que o Vasco está procurando um meia. O time está muito espaçado. E o Pirata volta demais para buscar a bola. Eu entendo a sua colocação, mas, cara, hoje, na teoria, o Vasco tem dois dos melhores meias do país. Que são dois caras em fase final de carreira, né? Felipe Coutinho e o Payet. O Payet que fica só até metade do ano. Outro dia eu estava esperando começar um jogo e tava rolando um programa da ESPN, eu não lembro o nome, cara, mas é um programa que trata sobre jogadores e fala, acho que é Conexão Premier League, alguma coisa assim, cara. E a reportagem era sobre o Felipe Coutinho. Meu, esse cara já teve muito moral. Esse cara já jogou muita bola, muita bola. Quando ele é comprado do Barcelona pelo Barcelona junto ao Liverpool, era o cara que mandava no time, ele arrebentava na Premier League, né? E aí a curiosidade é que o Liverpool perde um craque como o Coutinho, mas usa tão bem a grana da venda do Coutinho, que monta o seu time que depois vai ser o grande rival do Manchester City nos anos seguintes, né? Porque faltava um zagueiro e um goleiro. E aí, com a grana do Coutinho, eles contratam o Alisson, que na seleção me incomoda, mas é muito bom goleiro, e contratam o Van Dijk, que se não for o melhor, é um dos melhores zagueiros do mundo, né? E aí o Liverpool se encontra, se encaixa, já o Coutinho nunca mais conseguiu ser mesmo. Ele tinha o sonho de jogar no Barça,
fracassou por lá, foi emprestado para o Aston Villa, agora no Vasco, enfim. Deixa eu ver se eu consigo alguma atualização sobre o fico do Coutinho, né? Até porque o contrato dele se encerra na metade do ano. Quer ver, ó? Vasco negocia a contratação de Marinho, do Fortaleza. O Vasco da Gama está em negociações para contratar o atacante Marinho, atualmente no Fortaleza. A informação foi confirmada por fontes ligadas ao clube cruzmaltino, que busca reforçar o elenco para a sequência da temporada. Marinho, de 34 anos, é visto pela diretoria vascaína como uma peça experiente capaz de agregar qualidade ao setor ofensivo. O jogador, que já teve passagens marcantes por clubes como Santos e Grêmio, está em fim de contrato com o Fortaleza e demonstrou interesse em retornar ao Rio de Janeiro. A negociação ainda depende de ajustes salariais e da liberação por parte do clube cearense, mas o otimismo é grande nos bastidores de São Januário. Caso o acordo seja concretizado, Marinho poderá ser anunciado nos próximos dias e já estaria à disposição para o início do Brasileirão. O técnico Fábio Carille aprova a chegada do atacante e acredita que Marinho pode ser um diferencial no esquema tático da equipe. A torcida, por sua vez, se divide, enquanto alguns comemoram a possível chegada de um nome conhecido, outros questionam a idade do jogador e sua regularidade nos últimos anos. O Vasco segue atento ao mercado e não descarta novas contratações, especialmente para o setor defensivo. Nomes como Balbuena e Tolói estão na mira.